Informações exclusivas te conto que o Flamengo tem reunião para definir a renovação do contrato do atacante Pedro. Já o Palmeiras cogita contratar Luiz Henrique. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo bem legal com várias informações super importantes. Antes de passá-las, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de falar sobre reunião importante entre Flamengo e Pedro, informação exclusiva. Nessa sexta-feira, José Botto vai receber representantes do escritório de Juliano Bertolucci para fazer a primeira reunião para tratar sobre a extensão do contrato do Pedro, o centroavante cujo vínculo se encerra em dezembro de 2027. E o Pedro, para ficar, está exigindo um belo reajuste salarial. Isso porque o Pedro ganha R$ 1.250.000 por mês. Só a título de comparação, o Samuel Lino, que tem papel muito menos importante no futebol brasileiro do que o centroavante rubro-negro, ganha algo na casa dos R$ 2.300.000 mensais. Pedro quer uma compensação financeira maior para permanecer no Flamengo. Só uma informação importante de bastidor: o presidente do Flamengo, BAP, não morre de amores pelo Pedro. Então, vai ser difícil imaginar que o José Botto consiga, junto ao presidente, um reajuste extremamente importante. Se não houver renovação do contrato, o Pedro entrará em 2027, no seu último ano de vínculo, sem a renovação, e aí ficaria livre para assinar um pré-contrato. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Pedro, que soma 21 gols e 5 assistências em 36 partidas na atual temporada, custo-benefício excelente. Vale a lembrança de que outros centroavantes que atuam no futebol brasileiro custam bem mais caro do que o Pedro. O Gabigol, por exemplo, no Cruzeiro, sai por R$ 3.450.000 mensais. Isso equivale a dizer que um mês do Gabigol equivale a quase 3 do Pedro. Só para completar, contar que Alexandro e Bruno Henrique tiveram seus contratos renovados nesse ano no Flamengo, ambos tinham vínculo só até dezembro. O Léo Pereira não foi chamado ainda para discutir a renovação do contrato, assim como o Pedro, o vínculo dele termina em dezembro do ano que vem. O Flamengo tem tratativas para renovar o contrato do Pulgar, mas o volante chileno recusou a última oferta do Fla. Que história é essa de que Luiz Henrique interessa ao Palmeiras? O atacante do Zenit, que em outros tempos chegou a ser especulado no Verdão, virou tema das minhas últimas duas lives. Vocês sabem, faço aqui no canal lives em que os torcedores perguntam. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, torcedores diferentes do Palmeiras quiseram saber se o Palmeiras, na busca por reforços, não poderia ir atrás do Luiz Henrique, que é pretendido pelo Flamengo. Representantes do Luiz Henrique estiveram na última semana em duas oportunidades com José Botto, executivo de futebol do Fla. Antes de gravar esse vídeo, ainda durante a live, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras se o Luiz Henrique interessava. Abre aspas, nenhuma chance, nem cogitamos esse nome. O Palmeiras, inclusive, segue batendo na tecla de que não vai contratar jogadores nessa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, mas e os 30 milhões de euros que gastaria com o Danilo? Se tem essa grana, por que não a investe em outros atletas? A verdade é que o Palmeiras não tinha os 30 milhões de euros para a compra do Danilo. Faria-se um enorme esforço para fechar com um jogador enormemente identificado com o Palmeiras e que era um pedido do técnico Abel Ferreira. Sem acordo com o Danilo, o Palmeiras decidiu encerrar o ciclo de contratações para essa janela de transferências, exceto se pintar uma baita oportunidade de mercado, alguém extremamente importante e que não custe bastante dinheiro. E a novela mexicana que ainda não tem data para terminar, Almada, cadê o Almada, Nicola? Juscelino, eu já até cheguei a contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo ontem, isso foi meio que reproduzido hoje por outros jornalistas, não porque copiaram de mim, mas porque também foram ouvir o pessoal do Flamengo, e a resposta é basicamente a mesma. Ó, trata-se de um negócio difícil, o próprio Botto disse em um, né? Trata-se de um negócio difícil, com muitos ajustes, mas as coisas continuam evoluindo, tá bom? O Isaías, boa noite, Nicola, estão dizendo que o meu Mengão está em crise, pelas declarações do Varela, dizendo que o Palmeiras é campeão. Primeiro que eu não vi ele falando que o Palmeiras é campeão. Eu achei até que ele foi forte ao dizer que a solução dos problemas está dentro do próprio Flamengo. E concordo, cara. Eu até achei que as declarações do Danilo foram um pouquinho mais complicadas, foram um pouquinho mais... Não complicadas, mas que assim, o Danilo, que é jogador da seleção, ele revela que talvez exista um descompasso entre aquilo que o técnico Leonardo Jardim pede e o que os jogadores fazem em campo. E ele dizendo que todo mundo tem culpa, os atletas têm culpa e o próprio Leonardo Jardim. Mas, cara, há nada também de
de muito assombroso, nada de assustador, né? O Milo Confeitaria quer saber se o Luiz Henrique está certo. Não. O que eu posso te dizer é que há um interesse do Flamengo em contratar o Luiz Henrique, há vontade do Luiz Henrique em fechar com o Flamengo. Só que os representantes do atleta e o Boto tentam chegar a um acordo. Eles se reuniram nessa terça-feira pela segunda vez em menos de uma semana, tá? A primeira reunião havia acontecido no Ninho do Urubu, a segunda lá em Porto Alegre, onde o Flamengo jogou contra o Inter nessa quarta-feira. Só mais uma coisa sobre Luiz Henrique, aí não é uma informação minha, tá? Mas o que se especulou nas últimas horas é que o Luiz Henrique, que o Zenit até topa trocar o Luiz Henrique, mas no Flamengo a troca teria de ser com o Everton Araújo mais dinheiro. Com o Botafogo a troca poderia ser com o Almada, com o Danilo, embora o Danilo não tenha a intenção de jogar no Zenit. Em relação ao Flamengo, se fosse para trocar, eles pretendiam incluir o Everton Araújo, volante, 23 anos de idade, que já foi pretendido, entre outros, pelo Bayer Leverkusen, tá? O Flamengo ainda não se posicionou sobre o tema, até achei que o Plata poderia ser uma alternativa, porque no Equador afirmaram que o Plata interessa ao Zenit. Luiz Henrique Almada, se um vier, o outro não vem, Fabão não iria por esse caminho, tá? A tentativa do Flamengo é de fechar com os dois, ainda que gaste algo na casa dos 60 milhões de euros. Vontade do Luiz Henrique é ir para o Botafogo, Nicola. Admilson, vamos lá. Em outros momentos, o Luiz Henrique já se mostrou contrário à ida para o Flamengo. É verdade, você tem razão. Mas nesse momento, quando o empresário do Luiz Henrique se encontra com o Boto 2 vezes em menos de uma semana, eu me permito achar que hoje o Luiz Henrique topa jogar no Flamengo. Vamos lá, eu sou jogador de futebol, o Admilson é meu empresário. E o Flamengo está tentando me contratar. Se eu não quero ir, eu vou falar, ô Admilson, não vai perder tempo com o Boto, não. O que você vai falar com o Esquece? Não vai lá, não. Não tem interesse. O Kaique Mendes, Nicola, sou de Palmas, Tocantins, ligadinho em você. Acha que o Almada está dando gelo no Flamengo para ganhar tempo para arrumar outro time na Europa? Forte abraço. Não é isso que o Flamengo diz. O Flamengo diz que faz parte uma negociação mais complicada, até pela relevância do jogador. Então vai contrato, vem contrato, enfim. Mas a sua percepção pode ser uma realidade. Essa demora para o Almada pode ser interessante, porque numa dessa aparece um clube europeu e faz proposta, tá bom? Nicola, jogador do Palmeiras só vai ser... Essa aqui eu já tinha lido também. O Fábio W2R. Boa noite, Nicola. Será que o Jardim perdeu o grupo do Flamengo? Esse Boto é inútil e muito fraco para ser diretor técnico. Eu acho que talvez o grande ponto o Leonardo Jardim tem como princípio básico do seu jogo contra-ataque, ligação direta. Vocês lembram do Cruzeiro do ano passado? O Cruzeiro do ano passado era a cara do Leonardo Jardim. O time que recupera a bola muito rápido e chega ao gol adversário de forma extremamente eficiente. No Flamengo, você dificilmente vai ter a oportunidade de jogar mais atrás para esperar o adversário e contra-atacar. O Flamengo exige, até pela sua história, pela sua cultura e pelo torcedor, que o Flamengo amasse o adversário. E essa não é a característica mais marcante do trabalho do Leonardo Jardim. Enfim, vamos precisar entender como é que essa história vai terminar, né? O Zenit topa trocar Luiz Henrique por um jogador do Flamengo, mas é um atleta em específico. O time russo gostaria de contar com Everton Araújo, volante revelado na base do Flamengo e que ocuparia no Zenit a vaga deixada pelo colombiano Barrios. A verdade é que o Flamengo tem pretensões maiores em relação ao Everton Araújo, jogador que já foi pretendido por clubes da Europa, entre eles o Bayer Leverkusen. Hoje, a tratativa com o Zenit para a compra do Luiz Henrique gira entre 35 e 40 milhões de euros. Contei para vocês, já foram 2 as reuniões entre dirigentes do Fla e representantes do Luiz Henrique. Os caras estão tentando encontrar uma fórmula de convencer o Zenit a liberar o Luiz Henrique. A possibilidade de o Luiz Henrique ser vendido, mas o Zenit continuar com o percentual está descartada. O clube russo só topa vender 100% dos direitos econômicos do atleta. Só para completar em relação ao rubro-negro, contar que Eric Pulgar recusou a primeira proposta do Flamengo para a renovação do contrato. O vínculo nem termina tão cedo. Dezembro de 2027, seria prorrogado até dezembro de 2028. O grande problema é a multa rescisória para clubes do exterior de apenas 4 milhões de dólares. A primeira oferta feita pelo Flamengo de renovação foi considerada baixa no que diz respeito ao salário. O Juscelino Patrício, Nicola, alguma novidade sobre o Almada até agora? Bora lá explicar essa história, Juscelino. Ontem, durante a live, eu não tinha novidades, eu tinha mandado mensagem de manhã à tarde para uma pessoa do Flamengo, e a resposta veio só depois da live. Então a gente traz a atualização agora. Eu falei assim, bom,
essa demora indica que o negócio pode melar? E a pessoa falou, não, está tudo absolutamente dentro dos conformes. A gente não está contratando um jogador qualquer, a gente está contratando um jogador de quase 30 milhões de euros, que está no Atlético de Madrid, e que preferencialmente dava prioridade a clubes da Europa. O Almada já percebeu que não vai ter grandes movimentos da Europa e agora está acertando os últimos ponteiros com o Flamengo. E aí tem muita coisa envolvida, né? Contrato estratosférico, gigante, e aí você manda a minuta para o departamento jurídico e para os advogados do Almada, eles voltam com algum pedido, aí o jurídico do Flamengo mexe, manda de novo, enfim. Todo esse processo vai demandar tempo, mas existe a convicção no Flamengo de que o acordo vai acontecer. E aí é importante dizer que não é que o Flamengo quer contratar o Almada ou o Luiz Henrique. O sonho é contratar os dois. O BAP nem vai admitir isso de forma pública, mas é só lembrar que no ano passado, depois de ganhar quase tudo, ele chegou ao fim do ano lamentando não ter sido mais forte, não ter atacado mais o mercado na metade do ano, porque a alegação é de que se ele tivesse contratado mais, ele teria ganho os torneios até com talvez mais facilidade. E os prêmios que o Flamengo ganhou a partir dos títulos meio que cobriram todos os gastos. Então, ele percebeu que o Flamengo permite a ele fazer movimentos mais fortes, mais caros, como contratar Luiz Henrique e Almada na mesma janela. Dá para cravar que os dois vão chegar? Não, não dá para cravar nenhum dos dois. Mas o Flamengo está negociando com ambos. A ideia é trazer os dois, tá bom? O Erivan Alencar com like 111. Não esqueçam de deixar like, tá? O like é super importante, ajuda a gente a chegar para mais pessoas.